Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês mais um vídeo da playlist Lugares Assombrados. Além disso, o vídeo de hoje também foi um vídeo que eu prometi quando eu chegasse aos 1000 inscritos. Então, em primeiro lugar, agradecimento, muito obrigada a todos vocês por ter alcançado essa meta inicial de 1000 inscritos. Agora vamos rumo a 2000, 3000 e por aí vai. E conforme na época eu disse, chegando aos 1000 inscritos, eu iria fazer um vídeo especial a respeito do Teatro Amazonas, os fantasmas do Teatro Amazonas. Bem, esse vídeo ele é muito especial porque ele me deu a ideia para criar uma nova playlist denominada Guia Sobrenatural. Se você ainda não viu o vídeo de novembro, em que eu tratei a respeito das novidades para o ano de 2019, eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição para que depois vocês assistam. Nessa playlist Guia Sobrenatural, em um dos vídeos, nós iremos fazer um passeio pelo interior do Teatro Amazonas, para que vocês conheçam. Mas isso é assunto para outro vídeo. Primeiro, por meio desse vídeo, eu irei contar para vocês a história de um dos lugares mais mal assombrados do Brasil, em que os fantasmas ainda passeiam em seus salões e os atores, já mortos, ainda encenam as suas peças em seu palco. Ficou curioso para saber mais a respeito do Teatro Amazonas e seus fantasmas? Aguarde após a intro do canal que eu vou levar vocês nessa viagem. Até já! Considerado um dos mais importantes teatros do Brasil e o principal cartão postal de Manaus, ele teve sua construção iniciada em 1884, com término em 1896 e inaugurada em 31 de dezembro de 1896. Ele está localizado no centro de Manaus, no Largo São Sebastião. Foi construído para atender ao desejo da alta sociedade amazonense da época, que queria que a cidade estivesse à altura dos grandes centros culturais. De estilo renascentista, é considerada a expressão mais significativa da riqueza na cidade durante o ciclo da borracha, sendo tombado como patrimônio histórico nacional em 1966. Ou seja, desde a sua inauguração em 1896, muitas pessoas por lá passaram e, pelo jeito, ainda permanecem por lá. No Teatro Amazonas, assim como em vários teatros do mundo, há relatos de aparições fantasmagóricas, sendo que, no caso do Teatro Amazonas, não há apenas um fantasma que passeia por lá, mas vários, incluindo um elenco inteiro. A tentativa de explicação para essa numerosa quantidade de fantasmas no Teatro Amazonas deve-se ao fato de vários artistas europeus terem vindo a Manaus para se apresentar no teatro à época e não conseguiram regressar para as suas terras, vítimas das doenças tropicais existentes. Nos camarins e camarotes, artistas e frequentadores costumam queixar-se de sumiços de objetos, que inexplicavelmente aparecem em outro lugar. Além disso, são vistos vultos no teatro e em noites que não há apresentação, a grande estrutura acústica permite ouvir gritos e gemidos fantasmagóricos serem reverberados em seu interior. Como eu disse, vários são os fantasmas. Vamos à história de cada um deles. O Teatro Amazonas possui 3 andares, sendo esse terceiro andar o mais ativo. Segundo pesquisas a respeito do tema dos fantasmas do Teatro Amazonas, há uma entrevista com o senhor Raimundo Nonato, cenotécnico que trabalha há mais de 43 anos no Teatro Amazonas. Ele diz
nessa entrevista que eu verifiquei que todas as vezes que ele passava pelo terceiro andar do Teatro Amazonas, ele sentia calafrios. Certo dia, uma pessoa levou um aparelho, aqueles aparelhos para verificação de fantasmas, e ele levou ao Teatro Amazonas. E o aparelho disse que tremia na mão da pessoa que segurava. Quando eles se dirigiram ao terceiro andar, ao terceiro pavimento do Teatro Amazonas, o aparelho tremia ainda mais. A pessoa que segurava o aparelho disse que a corrente naquele andar era muito forte, mas que ele não precisava se preocupar, porque a corrente, aquela energia, ela era boa. Outra história relativa ao terceiro andar, que eu vou fazer um parênteses, no Guia Sobrenatural, a gente vai ao terceiro andar e vocês vão conhecer. E realmente é um lugar meio que abafado, mas vocês vão compreender quando eu postar esse vídeo. Fiquem de olho, aguardem, que brevemente vai estar no canal esse passeio pelo interior do Teatro Amazonas, inclusive o terceiro andar. Então, outra história relativa ao terceiro andar é que nos anos 90 havia uma companhia de conservação que prestava serviços ao Teatro Amazonas. Aos sábados, como os funcionários saíam mais cedo, eles poderiam levar seus filhos para o Teatro Amazonas. Em um dia, uma dessas crianças resolveu ir ao banheiro do terceiro andar, sendo que depois foi ouvido um grito. As pessoas se dirigiram ao terceiro andar, a esse banheiro, e verificaram que a criança estava com febre dentro desse banheiro. E o que aconteceu, ninguém sabe. O senhor Joaquim Caldas, também durante pesquisas, encontrei uma outra reportagem. Dizem que esse senhor Joaquim Caldas, ele trabalhou durante mais de 20 anos no Teatro Amazonas. E ele pertencia, à época, aos quadros do Teatro Amazonas. E ele chegou a vivenciar, ele mesmo, 2 histórias de fantasmas no interior do Teatro Amazonas. A primeira delas, a loira misteriosa. Segundo ele, certo dia, uma loira misteriosa surgiu na frente do iluminador. Ele estendeu a mão e quando ele foi para cumprimentá-la, ela desapareceu, tão misteriosamente quanto tinha aparecido. A outra história é relativa ao homem da bata preta. Em outra ocasião, ele avistou em uma das frisas do Teatro Amazonas um homem de bata preta, ao estilo do século XIX, que também o cumprimentou com um aceno de cabeça. Mas quem seria essa pessoa? Ninguém sabe, até pelo fato de estar trajando uma roupa de época. A atriz Gleuce Rocha, ela estava em Manaus com o ensaio da peça Um Uísque para o Rei Saul. Na véspera da sua estreia, ela estava ensaiando para um grupo reduzido de amigos, até que ela escutou um grito. Era o grito de pavor de um dos assistentes. Ele havia descido para a parte de baixo do palco, porque o palco do Teatro Amazonas ele tem uma parte alta e tem uma outra que, quando tem ópera, ela, vamos dizer assim, ela baixa, que fica a orquestra ali embaixo, né? Ou seja, é como se fosse um elevador. Então ele desceu, ele foi lá embaixo em busca de um objeto de cena. Quando ele chegou lá, ele se deparou com um cavalheiro, trajando roupas do século XVIII, peruca martô e o rosto marcado por um triste sorriso. A figura lhe fez reverência, virou-se e desapareceu na parede. Descobriu-se que a aparição desse cavalheiro ela é corriqueira no Teatro Amazonas e se trata de um ator italiano que morreu vitimado pela malária em 1912. Porém, ele ainda continua a andar pelas coxias do teatro, ainda trajando o figurino de sua peça derradeira, A Dama das Camélias, onde interpretava o pai de Armand. Essa alma desse ator italiano também parece ser conhecedor das artes do piano, porque, certa tarde, a pianista Jerusa Mustafa estava ensaiando uma polonesa, quando ela ouviu aplausos. E quando ela se virou, ela se deparou com um gentil cavalheiro a aplaudir. Depois disso, ela nunca mais quis ensaiar sozinha.
De acordo com o poeta Farias de Carvalho, todos os anos, no dia 31 de dezembro, que foi a data da inauguração do Teatro Amazonas, os fantasmas, aquele elenco que eu disse, encenam La Gioconda integralmente. Ora sob a regência do maestro Benário, morto de febre amarela em 1899, ora sob a regência do maestro Genivaldo Encarnação, natural do Ceará, e morto com 8 facadas em uma briga em uma pensão. Em 1973, o governador João Walter de Andrade decidiu restaurar o Teatro Amazonas. O grupo do TESC, que é um pequeno teatro existente no SESC, encenou um espetáculo de música e poesia à meia-noite de um dia de março do ano de 1973, cujo objetivo era convidar os fantasmas do Teatro Amazonas a ficarem temporariamente durante essa restauração no TESC, esse pequeno teatro do SESC. Quando as obras do Teatro Amazonas finalizaram, o elenco do TESC encenou logo após a reinauguração a ópera Dessana Dessana, momento no qual os fantasmas do Teatro Amazonas regressaram para sua casa, ou seja, saíram do TESC e foram para o Teatro Amazonas, como se fosse uma chamada para eles, para que eles pudessem retornar ao seu lar. Quanto ao fato de eles terem realmente se mudado nesse intervalo das obras do Teatro Amazonas, tudo indica que realmente isso aconteceu. Segundo uma experiência vivenciada pelo ator Moacir Bezerra, onde, resumidamente, ele afirma chegar no TESC a ter ouvidos acordes de violão, sendo que o citado violão, ele estava encostado em um banquinho, ou seja, não tinha ninguém tocando. Além de ter escutado sons de bateria e ter visualizado uma vela, a princípio acesa, depois apagada, mas porém como se não tivesse usada, como se fosse uma vela virgem, sem que tivesse colocado nenhuma chama nela. E destaca-se que nesse dia ele era a única pessoa dentro do teatro do TESC, porque ele que estava com a chave, ele que tinha aberto. Ou seja, realmente os fantasmas parecem ter se mudado temporariamente para o TESC durante as obras do Teatro Amazonas. Conforme narrado, então, o Teatro Amazonas ele possui os seus fantasmas, que ainda vagueiam pelos seus camarotes e camarins, encenam suas peças e assistem ainda a espetáculos, como é o caso dessa próxima história denominada Cadeira 13. Conta-se que o Teatro Amazonas ele teve 3 dias de casa lotada, ou seja, todos os ingressos foram vendidos para o espetáculo, que seria 3 dias, né? Com todas as suas cadeiras vendidas. Curiosamente, o ocupante da cadeira número 13 não compareceu para assistir a nenhuma das apresentações. Ou será que ele estava lá prestigiando, mas ninguém o via? Vai saber. O que se sabe, então, é que o magnífico Teatro Amazonas possui muitos acontecimentos cheios de mistério, que já levaram, inclusive, muitos funcionários a pedirem demissão. Então, qual a sua opinião? Será que realmente é repleto de fantasmas? Bem, eu vou indicar para vocês um vídeo, tá certo que foram trechinhos, enquanto eu não lanço o Guia Sobrenatural do Teatro Amazonas, que foi na época quando eu falei que se eu conseguisse os 1000 inscritos eu faria um vídeo no Teatro Amazonas. É porque eu fiz uma apresentação lá de dança e eu gravei meio que rapidinho os bastidores do Teatro Amazonas, ou seja, a parte que não vai estar constando no Guia Sobrenatural, já que o Guia Sobrenatural eu fui com uma guia que ela foi mostrando, então ela não mostra a parte de trás, a parte dos bastidores, a parte das coxias, dos camarins, ela não mostra, mas nesse vídeo eu coloco mais ou menos um pouco desse outro lado do Teatro Amazonas, o lado não do público, mas o lado do artista. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, que é Milas rumo a 1000 inscritos, para que depois vocês assistam esses pequenos trechinhos.
Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e novamente muito obrigada pelos 1000 inscritos e vamos mais além, se Deus nos permitir. Então, muito obrigada a todos, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like, não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. E se é a sua primeira vez aqui no canal e você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além desse vídeo de lugares assombrados, existe um de mistérios, lendas e mitos, livros e filmes envolvendo suspense e o terror, turismo sinistro, crimes misteriosos, outras playlists, guia sobrenatural, em que eu vou fazer um passeio por dentro do Teatro Amazonas, tudo guiado. E aguardem que vai sair muito em breve, então vai ser um complemento para esse vídeo aqui. E também tem uma playlist denominada Experiência Sobrenatural. Ou seja, aproveitando o ensejo, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição, e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto Experiência Sobrenatural, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo de Lugar Assombrado aqui no canal. Beijo, tchau!